E aí, sétimo ano, hoje nós vamos continuar falando da região centro-oeste, mas vamos falar da ocupação e da população da região, tá? E o livro diz aqui que a ocupação começou no século XVIII, com a descoberta do ouro na região. De meados do século XX para cá, fatores como a política da marcha para o oeste, a construção de Brasília e a expansão da fronteira agropecuária consolidaram a ocupação na região. Então, nós tivemos alguns eventos, alguns fatores que fizeram com que essa ocupação ocorresse em diferentes épocas, diferentes séculos. E o livro fala aqui, primeiramente, na mineração, quando foram encontradas jazidas de ouro, né? Não só em Minas Gerais, mas também no Mato Grosso e em Goiás. E a descoberta atraiu milhares de pessoas para essas regiões, né? Para Cuiabá, no Mato Grosso, para Goiás. Mato Grosso, né, que naquela época era bem maior, né? Onde é o Mato Grosso do Sul hoje, era tudo um estado só. Então, muitas pessoas vieram do Sul, do Sudeste, do Nordeste, né? Para essa região. E aí, ela teve o primeiro crescimento, a primeira ocupação, tá? O livro trata também sobre a marcha para oeste, isso já no século XX, por volta de 1940, quando Getúlio Vargas lançou esse programa, tá, que visava intensificar a ocupação das regiões, não só do centro-oeste, mas também da região norte, tá, porque havia uma preocupação com a concentração do povoamento nas áreas litorâneas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, tá? Então a marcha ela incentivou essa ocupação, ampliando alguns povoados e algumas cidades já existentes. Então esse foi o segundo modelo, a segunda força, o segundo modo de ocupação nessa região centro-oeste, tá? E uma das estratégias adotadas foi dar início à exploração de recursos naturais, como ocorridos próximos ao rio Araguaia, tá? E havia uma expectativa de que a urbanização fosse planejada, só que esse planejamento ele não ocorreu de uma forma esperada, foi muito assim acelerado, faltou um certo cuidado nesse planejamento, tá? Algumas cidades que vieram posteriormente, a gente tem até um planejamento, mas houve, né, na verdade, um crescimento, um inchaço urbano, né, principalmente no Cuiabá, em Goiânia, sem muito cuidado, tá? E aí sim a gente vai chegar numa cidade que ela foi planejada, que é a cidade de Brasília, né? Ela foi planejada para ser a capital do nosso país. Então o livro fala aqui, ó, o povoamento do Centro-Oeste se deu efetivamente com a construção de Brasília e a transferência da capital do país para essa cidade planejada. De acordo com a ótica desenvolvimentista do governo na época, a nova capital deveria integrar o Centro-Oeste brasileiro, atraindo milhares de trabalhadores para a sua construção e, posteriormente, uma grande quantidade de funcionários públicos. Brasília começou a ser construída em 1957 e foi inaugurada em 1960, durante o governo JK. Nos primeiros anos de seu funcionamento como capital, várias atividades ligadas ao governo federal permaneceram no Rio de Janeiro. Somente durante o governo militar, entre 1964 e 1985, é que a cidade se consolidou como capital administrativa do Brasil. Então, qual era a ideia? Era construir uma nova cidade que iria ter uma integração com o Sul e o Sudeste, tá? Tem uma questão política nessa história, né? O Rio de Janeiro era bastante povoado, então os políticos, eles estando no Rio de Janeiro, eles sofreriam uma espécie de pressão maior da população. Em Brasília, eles ficariam mais isolados, mais longe dessa efervescência popular, né, social das grandes cidades. Vimos aqui também que foi durante a ditadura militar que efetivamente
todas as atribuições do governo federal, elas se transferiram do Rio de Janeiro para a capital Brasília. Não foi de imediato, foi durante a ditadura. E finalizando aqui, né, o livro fala também que Brasília é cercada, né, de cidades satélites, como Taguatinga, Ceilândia e Guará, né, que são áreas periféricas que moram, né, os antigos trabalhadores que construíram Brasília. E de onde vieram esses antigos trabalhadores? Principalmente do Nordeste do Brasil e do Norte também. São os chamados candangos, né? São os nordestinos que foram para Brasília, ajudaram a construir Brasília e por lá ficaram. Ficaram na cidade principal, na parte principal da cidade de Brasília? Não, né? Eles foram alocados numa área periférica, que hoje é totalmente desordenada, houve um crescimento muito grande, é favelizada e a violência é muito grande lá, tá? Para finalizar a aula, nós vamos falar da população e urbanização. E a região centro-oeste tem sido uma das mais dinâmicas em relação à urbanização. O desenvolvimento econômico tem transformado essa região em um importante polo de atração populacional, principalmente em parte ligada ao agronegócio, tá? E acaba recebendo migrantes de todas as regiões, principalmente do sul, para trabalhar com a pecuária e com a agricultura. Muitas cidades se localizam na fronteira agrícola, tá? E tiveram um grande crescimento. E as principais cidades do Centro-Oeste, elas foram planejadas, como Goiânia e Brasília, né? E tem uma função polarizadora, ou seja, elas têm a capacidade de influenciar o comércio local, tá? Nós também temos que destacar algumas outras cidades importantes, como Corumbá, que é a capital do Pantanal, né? Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a cidade de Cuiabá também. Porém, nós temos que ressaltar também que, por causa desse rápido crescimento urbano, né, assim como em outras cidades do Brasil, isso acabou acarretando o surgimento de diversos problemas urbanos, né, como a falta de estruturas de moradias adequadas, o desemprego e principalmente a questão da violência, tá, que também é grande nas capitais do Centro-Oeste, né? Brasília é uma cidade, o entorno de Brasília é uma cidade muito violenta, né? Goiânia também tem lá os seus problemas. Então, a gente fecha a nossa aula por aqui, tá? Falamos hoje sobre a ocupação e a população da região Centro-Oeste e nós vamos fechar a aula 6 na semana que vem, falando sobre a economia dessa região, tá, pessoal? Então não deixem de fazer os exercícios e continuem assistindo aqui às aulas. Um grande abraço para vocês.